que você viu do público legal? Vamos fazer alguma do público. Como a gente está falando de pressão, o Miguel Santos poderia falar sobre a relação entre pressão alta e sobrepeso? Legal. Isso aí é uma questão de... Essa é uma minha também. Essa é boa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na questão mecânica, né? Toda vez que a gente aumenta a nossa periferia, o nosso coração tem que fazer mais força. Então pensa, o coração do paciente que tem uma periferia pequena e o cara que tem um sobrepeso. Então o coração ele tem que fazer mais força para ter um débito melhor. E tem muita questão também adrenérgica do sobrepeso. Então tem toda uma liberação de hormônio, de estresse oxidativo, que aumenta aquilo que eu falei para vocês, que é a resistência vascular periférica, que o vaso ele fica mais rígido, digamos assim. Então acaba aumentando a pressão. A obesidade, pensando em sistema cardiovascular, é muito complicado. Tanto na questão de risco de infarto, aumento de pressão, tudo. Então, se você pega, por exemplo, a diretriz brasileira de cardiologia, ela é clara. Não existe medicação tão eficiente como perder peso. Tem um paciente meu, Letícia, que perde 10 quilos, sai de 3 classes de antipertensivo. Sai. A analogia que eles fazem é basicamente quase 20 milímetros de mercúrio a cada 5 quilos. Então, poxa, o cara perde 5 quilos, está com uma pressão ali de 16, ele praticamente normaliza. Uhum. Então, quem estiver escutando nós, assim, tá com a pressão alta, cara, tomar remédio é assim, ainda mais se for jovem. Medicação é bom? É bom. Mas é igual a gente está falando do hormônio, sempre vai ter efeito colateral. Seja a testosterona, ou seja uma hidroclorotiazida, ou seja um temesartana. Então, cara, tem que sair da medicação. Novo, vai fazer atividade física, perde peso, para não ficar tomando remédio. Você acha que se você fosse comparar, vamos pensar numa pessoa, num fisiculturista ou não, uma pessoa só que ela é muito forte. Não estou pensando em uso de drogas, mas pensando em uma pessoa que é muito musculosa. Certo. Uma pessoa que tem só um sobrepeso à base de gordura. Para o coração, o que você acha que elas meio que são elas por elas ou não? Eu odeio essa pergunta. Eu odeio, porque o músculo ele dá mais trabalho pro coração. Tem coração, tem que bombear mais, né? E aí a galera fala, poxa, mas o obeso. Só que o que a gente tem que entender? O músculo, ele é mais difícil de ser mantido do que a gordura. O músculo, ele é um tecido ativo, ele é um tecido extremamente vascularizado. Então o coração ele tem que fazer uma demanda muito grande para mandar sangue pro músculo. A gordura, meu amigo, é tecido de reserva. Tá lá parado. Então ela não dá trabalho. Só que quando eu falo isso, eu sempre falo, então o musculoso sofre mais. O obeso tem toda uma cascata cardiovascular por trás disso. Eu ia falar isso aí. Isso, então piora de colesterol, perfil lipídico, lesão endotelial, aumento de pressão. Então não tem ilusão. É que realmente, portanto assim, a gente fala que fisiculturismo é muito ingrato, né? Porque o cara fica 5 dias sem treinar. Por quê? Porque o nosso organismo não quer músculo. O nosso organismo ele não quer. Por que ele quer um tecido que ele gasta muita energia? Tanto que o fisiculturista, ele mais treina para manter do que para ganhar. Para ser anticatabólico, né? Porque o músculo é difícil manter. Principalmente nas categorias maiores, né? Categoria Open. Eu ia falar, tem duas coisas que eu ia falar, mas já que você falou isso, assim, eu acho que os caras que vêm aqui, por exemplo, o Gorila, ele veio aqui, né? E ele é clássico ainda, né? Ele tá com 106 quilos, se eu não me engano, 106 ou 109. Acho que é isso. E ele falou que ele tem vontade de ir pra Open. Eu fiquei falando pra ele, não vai pra Open, não. Primeiro porque eu acho a Classic mais bonita. Também acho. Eu olho, acho um shape mais estético. E eu acho que é impossível você ser Open. Eu já acho difícil você ser Classic e ser saudável. Mas eu digo Open, eu acho muito difícil ser saudável. Assim, eu acho muito difícil ser minimamente saudável. Porque além de todo o abuso das drogas ser maior, você vai ficar, ele queria ficar com 125 quilos, 130 quilos, para depois baixar para 116. É foda, né? Cara, é foda porque eu não sei se você tem essa visão, assim, mas eu acho que o fisiculturismo ele perdeu muita mão, cara. Você pega o Men's, hoje o Men's é gigante. O Men's Physique. Sim, o Men's Physique ou o próprio Classic eu gosto bastante. A modalidade que eu mais gosto é a Classic. Né? Até pela questão de pose e tudo. Sim. Mas o que você falou realmente, às vezes o gorila, eu não sei qual que é o biotipo dele, mas às vezes o cara é um ectomorfo que pesava 80 quilos. Aí já foi pra 106. Ele era franzino quando ele era... Então, imagina, Letícia, o peso do cara ideal era 80 quilos. O cara já foi pra 106 e vai jogar 120. O cara fica com 40, 50 quilos a mais do que, em teoria, era pro biotipo dele.
Cara, isso é uma sobrecarga cardíaca enorme. E realmente, aí acaba tendo que aumentar a dose, né? E aí entra naquele dose dependente, tempo dependente. A categoria Open é uma categoria muito complicada. Você vê, por exemplo, lá o Big Ramy. Cara, eu olho pra ele e eu vejo a insuficiência cardíaca. Não, quem a gente falou que a gente acha que é uma bomba relógio é aquele novo moleque, como é que é? Nick Walker? Nick Walker. Depois eu pedi pro Gabi colocar uma foto. Primeiro que as pernas dele são só varizes. Meu, é impossível, cara. Não estamos falando de saúde. E ele é né? baixo. Não, aí eu O próprio concordo Gorila contigo. falou que defende, que fisiculturismo pode ser saúde. Não, mas... Falar isso de qualquer modalidade de alto rendimento é muito Não, controverso. Não estou falando do fisiculturismo. Mas eu não lembro dele ter especificamente. falado. Eu não lembro Falou. dele ter falado. Não lembro, é. Falou que ele segue essa linha, que fisiculturismo pode Não, acho estar que ele atrelado à saúde. ser um pouco mais saudável ele tá querendo passar, talvez. Eu acho assim, cara, é difícil, né? Porque quando tem esteroide no jogo é complicado. Mas se o cara não for abuser e fizer os controles em paralelo, óbvio que, né, com a dieta bem controlada. É que tudo no fisiculturismo é mais difícil, né? A dieta calórica lá Acho que o lance que ele tava falando era o seguinte, que pelo que eu entendi, que ele entende que ele tá tomando drogas e fazendo é uma coisa que é ruim pro corpo dele. Ele tenta minimizar outras coisas. Então ele não bebe, ele não come, Não ele era nem não sobre come ele. Ele gorduras. tava falando sobre o coaching que ele faz com as pessoas. Ser um pouco mais saudável. Isso aí é legal que você citou. Eu tive um fisiculturista que subiu agora. Ele nem é educador físico, nada. Ele trabalha empresário e ele quis subir. E ele falou isso pra mim. Falou, cara, agora eu comecei a usar hormônio e tal, porque, né, ele quis entrar no fisiculturismo. Só que, Diogo, minha vida mudou totalmente. Antes eu bebia todo dia, eu era obeso, eu comia tudo errado. Hoje o cara alinhou tudo. Então, às vezes a gente fica pensando, né, o quanto que 200 miligramas de testo, sendo que o cara não bebe mais, que a dieta dele tá limpa, né, colocar na balança. Mudou totalmente o nível do cara. É algo a se pensar, então, assim. Era mais ou menos isso que eu queria na nossa pergunta inicial, quando perguntei, tem essas perdas, essa parte ruim, mas e tudo que está associado? Às vezes, a atividade física, o lifestyle da pessoa. Esse cara, por exemplo... Quando a gente não está falando dos extremos, né? Dos monstrão. Sim. Esse menino, por exemplo, não é abuser, nada. E o cara faz cardio todo dia, sabe? É um cara que, se cuida pra caramba. Fez o eco comigo. 3 meses depois a gente repetiu o eco, liso, nada de alteração. Exames laboratoriais todo ok. Então, né, você colocar na balança. E aí? O cara antes bebia, dieta suja, não fazia atividade física nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta, então, pensando nisso. Deixa eu só fazer uma perguntinha pequena antes, daí eu entro nessa outra. A gente falou do cara obeso e do cara muito musculoso. Uhum. Mas você acha que naturalmente existe um cara que pode se comprometer por ser muito musculoso natural? Eu acho difícil, né? Acho difícil. Para questão de sobrecarga cardíaca. Eu acho que a única coisa que a gente tem que lembrar é aquele negócio que eu te falei da sobrecarga quando se faz atividade de resistência, sobrecarga de pressão. O cara que é natural, mas é muito musculoso, tem que lembrar que tem o cardio tem que estar associado, pela questão de relaxamento. Mas, sem dúvida nenhuma, o dano, se não tem esteroide no meio, vai ser muito menor. Tá bom. E a outra, aí, pensando nesse tema que a gente estava falando. Qual que é a incidência hoje de problemas cardíacos na população geral do mundo? Você sabe esse dado? Sim. Até a sociedade brasileira ela tem um negócio que chama cardiômetro. Então ela vai mostrando o número de infarto que a gente teve no Brasil. Doença cardiovascular é a que mais mata no mundo disparado. Isso não falando de Brasil. E cada vez mais está sendo mais frequente. Hipertensão, né? E engloba tudo. Então diabetes, hipertensão, AVC, é o que chama de MACE. Até a gente tinha essa discussão, né, com relação ao Covid. Cara, o Covid matou muito, sem dúvida foi, né, algo muito triste. Mas, cara, doença cardiovascular mata muito mais. Mata muito mais. E eu acho que esse que é o papel de vocês, porque o que eu sempre falo para meus pacientes? Cara, eu quero atender você no consultório, não quero atender no pronto-socorro. E é por isso que, por exemplo, o papel de vocês é muito importante. O CrossFit, que eu falei, mudou minha vida. Eu estava na residência, a minha residência era muito pesada de cardiologia. E aí eu comendo errado e tal. Quando eu entrei no CrossFit mudou a minha... Eu não era adepto de musculação, nada. O CrossFit que me trouxe para atividade física e eu gostar. Então é isso que eu acho legal, assim. Educador físico, coach. Porque você às vezes evita, né, o prognóstico de alguém. Você fez residência lá em Botucatu? Eu fiz em Botucatu. Fiz na Unesp. Tá. O Thales também, né? Thales Conheço o Messora. Thales. Eu sei. Tem mais ou menos minha altura.
E aí, cara, foi uma chave pra mim, assim, o boxe lá. É que o CrossFit eu acho legal, assim, o jeito que é, a questão de te estimular, muita gente junto. A dinâmica é outra, né? A dinâmica é muito bem boa. legal. Prende mais mesmo. Mas, por exemplo, então você pegou a população geral. Daí, se você fosse dividir entre sedentários e quem faz atividade física. Quem faz atividade física deve ter muito menos problema cardíaco do que os sedentários. Sim. E agora, dentro de atividade física, os atletas têm mais problema cardíaco do que os caras que só são fisicamente ativos? É uma pergunta difícil essa, talvez você não tenha esses dados. Não, assim, o atleta é igual a Letícia falou. Quando a gente pensa em alta performance, é ruim falar isso, mas a gente às vezes não fala mais de saúde, né? Mas a gente defende isso aqui, né? Que qualquer esporte de alta performance ou alto rendimento, você já é outra coisa. Tipo, é performance, não é saúde, assim, né? O Ironman é um negócio que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque o nosso corpo ele não foi feito para aquilo, né? A gente não que eu tô falando que o Ironman é errado. Acho que o cara se prepara para isso, mas você parar para pensar, a gente não foi feito para pedalar tanto e juntar junto com a natação e correr junto. Então tem momentos, até a questão de remodelamento cardíaco, que o coração sofre com isso. O coração ele não ficou preparado para tudo aquilo lá, né? Então, se a gente pensar em atividade física, com certeza é de longe o que vai diminuir o desfecho cardiovascular. Mas eu acho que quando a gente for para muita alta performance, aí começa a ter um grau de que a gente perde a saúde. Sim. Por essa questão. E aí, dentro dos extremos, talvez o fisiculturismo seja a atividade, o esporte mais agressivo pro coração, talvez.